Bom, estava conversando com um amigo sobre lista de livros para 2026, de livros voltados para a literatura clássica. Eu separei aqui livros somente da literatura russa. Então temos aí a literatura americana, a francesa, a brasileira também, né? Muito rica. Eu separei 3 livros da literatura brasileira que eu acho que elas têm o mesmo escopo da literatura russa, mas aqui todos aqui são só voltados para a literatura russa, dos autores mais populares, né? Que tenha essa característica muito intrínseca aos russos do século XIX, que é essa parte existencial, essa parte do seu eu, do seu ser com relação ao mundo, com relação ao entorno, né? E, enfim, eu separei alguns aqui para poder falar sobre. Inicialmente, vou falar aqui desse A Morte de Ivan Ilitch, é um livro do Lev Tolstói, um livro bem fininho, que ele trata como o título diz, né, que trata da morte de Ivan Ilitch. Ele é diagnosticado com uma doença terminal e ele é aquela representação de personagem que nossos pais, que a sociedade admira como um exemplo de sucesso. Ele se torna uma espécie de juiz em uma comarca da região de Petersburgo. Ele passou a vida dele toda voltado para esse sucesso financeiro e político, se casou por interesses, mesmo que um interesse subjetivo, e ele se depara, quando frente à morte, com uma vida relativamente vazia, na verdade, com uma vida vazia, com uma vida que não fez sentido para ele, porque ele não seguiu os seus pretextos, a sua natureza interna, o seu eu. Ele se sobrepôs, ele se sobrepujou a todos esses desejos que ele tinha durante a sua vida e acabou cedendo aos meandros ali da sociedade que era o seu entorno, o seu pai, a sua mãe, posteriormente a sua esposa, e depois ele voltou aí toda a sua vida à criação dos filhos e ao prestígio de ser um funcionário de sucesso, um funcionário público de sucesso. Ele se depara no fim da sua vida com todos os seus amigos que o cercava, que antes ele achava que era por uma amizade verdadeira. Todos eles queriam apenas, na verdade, lidar, né, se aproveitar com a vaga que ficaria disposta com a sua morte. Então ele é um livro bem existencial, eu acho que é o livro mais existencial do Lev Tolstói, mas é muito importante. Eu acho que seria legal quem quiser iniciar na leitura de Lev Tolstói, iniciar por A Morte de Ivan Ilitch. Eu tenho aqui agora este box, né? Ele é também do Lev Tolstói. Ele se trata de talvez a escrita mais famosa do Tolstói, que é Guerra e Paz, né? É o tomo 1, né? O tomo 1 e o tomo 2. Guerra e Paz, ele, ao contrário do existencialismo da morte de Ivan Ilitch, ele se trata de um romance histórico. Ele se aprofundará em vários personagens russos de frente à invasão de Napoleão, a invasão francesa. Então ele é um livro grande, até porque ele trata uma parte cronológica muito grande. Então ele vai aí de 1802 a 1815 no sentido histórico, e ele tem seus personagens fictícios que vão representar ali, na verdade eles vão intercalar com personagens históricos, com o Imperador Alexandre, com o General Kutuzov, também um encontro pessoal com Napoleão. É um livro bem interessante do ponto de vista histórico e do ponto de vista do romance histórico, né? Ele lida muito com a aristocracia russa e a sua apatia com relação à invasão francesa. Apesar do heroísmo ali dos russos em relação à derrota quase que iminente, ele vai trabalhar muito essa parte da aristocracia, da fuga de Moscou, do medo da perda de seus pertences, do interesse dentro do exército para aumentar ali dentro do escalão do exército, dentro da hierarquia do exército, por motivos políticos, não por motivos de mérito. Então é um livro bem interessante, é um box bem interessante. Eu acho que ele não trata muito bem, modéstia à parte, né? Eu não acho que ele trata muito bem sobre a guerra no ambiente político. A gente às vezes vai ler achando que ele vai ter um grande impacto em relação à guerra. Existem grandes descrições, existe muito apego. O Tolstói ele teve uma aplicação muito grande
no sentido de estudos, né? Quando ele foi escrever Guerra e Paz, aí, ele parou quase 10 anos somente para estudar essa parte da invasão de Napoleão. Só que eu acho um pouco confuso para quem não tem contato com esse período histórico conseguir ler e absorver. Ele vai acabar indo muito mais para a parte do romance, muito mais para a parte dos personagens, né? Os personagens fictícios, do que pela parte política mesmo, geopolítica e a parte da guerra envolvendo a Rússia e a França. Então, para ler esse box aqui, por exemplo, eu indicaria também esse livro aqui, que não é um romance, é uma não ficção, que é A Rússia contra Napoleão. É um livro do Dominique Lievin. Ele trata do aspecto russo histórico, né? Toda a ação russa em relação à França. Então ele vai contar ali desde um pouco depois da ascendência de Napoleão ao poder, até os períodos que pegaram ali de quando a França invade toda a parte da Germânia, invade a Rússia, consegue conquistar Moscou, toda a polêmica envolvendo quem foi ocupado da queima de Moscou, o inverno, quem foram os autores, tanto o ambiente natural, que foi o inverno, quanto a genialidade de Kutuzov ou de Alexandre e do exército russo em relação a destruir Napoleão pela tática da terra arrasada, né? Este livro aqui ele vai passar mais até 1815, se não me engano, é até a parte da Batalha de Waterloo. Na verdade, até a volta de Napoleão, né, posteriormente. Enquanto o box aqui do Guerra e Paz, ele termina, se não me engano, até 1813. Então, ele é bom como leitura de apoio. Eu acho que se a pessoa quer ler, para tanto pegar a parte histórica quanto a parte do romance fictício, né, do romance do Tolstói, e a parte histórica mais bem embasada. Tenho aqui esse livro do Chekhov, O Duelo. O Chekhov ele trata não a parte, nem a parte existencialista, nem a parte política. Ele gosta muito de deixar que seus personagens tenham esses dilemas morais sem dar uma resposta. Então o livro todo ele é voltado para um duelo, um personagem que ele é casado, ele foge da capital, ele vai para o interior e ele se casa novamente. Ele se foge do cotidiano da vida dele, na verdade. Ele trata com fraqueza, então ele não quer nem se separar, nem ter o problema da separação e nem ter enfim, nem aceitar passar ali a vida com aquela pessoa. Então ele foge. Na verdade, ele foge das circunstâncias. Ele passa o livro todo fugindo. E ele chegando até essa cidade, um personagem descobre que ele era casado, né? E o chama para um duelo. E esses dois personagens entram num dilema, porque o personagem que o chamou para um duelo é um personagem com uma moral muito fixa, né? Um personagem com uma moral muito correta dentro daquele âmbito. Ele tem pouca maleabilidade no sentido moral. Enquanto o personagem principal do livro aqui, ele é um personagem que o tempo todo a sua moral se adequa à sua fraqueza. Então, enfim, eu acho bem interessante no sentido dos dilemas morais. Ele não é um livro que vai chegar ali a um duelo como clímax, mas a trajetória é muito interessante sobre como às vezes nós temos pessoas e às vezes nós mesmos temos essa vontade sempre de fugir, não enfrentar as discórdias que tudo que a vida inteira ela nos propõe, né? Aí eu tenho esse daqui, um livro fino, né? Também do Fyodor Dostoiévski, O Jogador. Ao contrário dos livros grandes dele ali, os livros mais famosos, O Jogador ele é pouco falado, mas ele é muito interessante até porque nós temos aí, enfim, problemas com bets e tudo mais, esse tipo de o vício em jogo, né, hoje muito facilitado, e o jogador trabalha exatamente sobre isso. O personagem ele foge da Rússia por dívidas, ele vai para uma cidade, se não me engano, águas de Baden-Baden ou algo assim, na parte da Alemanha, e lá ele se depara novamente com o jogo. Então é um livro todo voltado para o fluxo de pensamento, todo voltado para o vício, todo voltado para o comportamento em relação ao vício e como isso é destrutivo. Ele não se aplica somente ao vício em jogos, mas o vício de modo geral, né? Dostoiévski também foi uma pessoa que perdeu muito dinheiro com relação à parte de jogos e tudo mais, e é muito legal como ele aplica isso ao livro, essa irracionalidade que se contrapõe em relação à própria racionalidade humana. Então não só
a vontade de ganhar, a vontade de receber prêmio, mas também essa ilusão, de esse fetiche até pela sensação de poder perder. Aí eu tenho aqui um livro sobre contos, né? Também do Dostoiévski, duas narrativas fantásticas, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. O Sonho de um Homem Ridículo é um conto de Dostoiévski em que um personagem decide que ele vai se matar. E ele acha que o mundo não vale a pena, ele acha que as pessoas não valem a pena, ele acha que o mundo todo é voltado em corrupção. Então, naquela noite, ele decide que vai dar cabo de sua vida. Enquanto ele está transitando ali pela Rússia, ele encontra uma garotinha, a garotinha pede ajuda porque a mãe está passando mal, ou algo assim, a cena. E essa garotinha pede ajuda para ele, ele a ignora, vai para casa, vai para o seu quarto, pega a arma e ele dorme, ele desmaia ou dorme profundamente quando está com a arma na mão. Quando ele está com a arma na mão, ele tem um sonho que dá o título ao livro, O Sonho de um Homem Ridículo. Neste sonho, ele sai da Terra, ele sai do sistema solar, vai para outra galáxia e ele vai para um mundo perfeito. E dentro desse mundo perfeito, onde todos são perfeitos, onde não existe inveja, onde não existe violência, onde não existe infelicidade, onde é o paraíso, na verdade, é muito uma metáfora do paraíso. Ele, com as suas insatisfações, com a sua característica humana, na verdade, ele corrompe todos. Então, toda a parte desse livro, toda a parte relacionada ao sonho, é de que nós somos responsáveis pela corrupção humana, que é de todo ser humano. Todo ser humano é voltado à corrupção de alguma forma, e quando ele não tem controle sobre ela, e quando ele delega essa corrupção somente aos outros e não a si mesmo, ele se perde. Então é um conto bem interessante, é bem curtinho, até para quem quer começar assim com Dostoiévski, seria interessante começar por esse conto aqui. O da Dócil também é bem interessante, ele é um pouco pesado, é sobre um personagem que consegue quase que comprar naquela época, né? Uma menina bem inocente, bem dócil, como dá o título ao livro, e ele, por suas características, a leva ao suicídio. Ela não consegue fugir dele, ela não consegue escapar dele, e ela resolve dar fim à sua própria existência. É um tema pesado, mas é um tema bem interessante. É bem interessante como ele lida com ela e ela lida com ele. Ele, apesar de ser um personagem maquiavélico, um vilão, né? Bem clássico, ele trabalha muito a parte psicológica, ele gosta do poder, essa característica também humana e voltado muito ao masculino, dessa vontade de ter poder, né, sobre alguém. Então é um conto bem interessante do Dostoiévski. Aqui, esse livro aqui é do Ivan Goncharov. Na verdade, o único livro que ele lançou se chama Oblomov. Aqui na capa tem um divã, porque o início de Oblomov é sobre esse personagem, o Oblomov, e é um personagem alheio a tudo. É um personagem apático. É um personagem que fica as 100 primeiras páginas deitado nesse divã. Ele apenas sai desse divã quando chega uma personagem feminina na história, né? Ele é um herdeiro, então ele vive somente de provimento de fundos do que ele recebeu, das terras que ele recebeu. E todo o livro trata muito sobre essa morte devagar, sobre essa apatia e essa vontade de se voltar somente ao conforto. Então, todo o livro mostra muito essa característica da apatia em relação à vida e essa vontade do conforto pleno, integral, e que tudo isso gera, na verdade, uma morte lenta na pessoa, uma vida que não faz sentido, uma vida que não vale ser vivida. Ele passa todo o período do livro, ele não é um livro existencial a esse ponto, né? A personagem que chega à porta dele, ela é um contraponto, porque é uma personagem feminina muito ativa, muito independente, e ele meio que se apaixona com relação a ela, só que de uma forma deturpada, dentro da sua deturpação de conforto extremo. É um personagem caricato, não é um livro ultra realista, então você não imagina que ele passe anos somente sem sair de casa com medo de pegar febre, nesse nível. Só que é uma sátira, na verdade, é algo bem caricato no sentido para provar, né, para mostrar
essa característica do personagem, dessa apatia. Então é bem interessante, o único livro do Goncharov e é muito bem escrito. Eu lembro de ter lido ele em 2019 e dá para ver um esmero e um carinho muito grande do autor em todo o texto. É uma leitura fluida e muito bonita, eu acho muito bem escrito. Aqui eu tenho talvez aí um dos 3 livros mais importantes do mundo, né, na literatura mundial, né, que é Crime e Castigo. Crime e Castigo, eu lembro em 2019 também, eu havia lido ele, eu deveria relê-lo agora porque ele sempre tem algo a ensinar. Crime e Castigo ele trata, como o nome diz mesmo assim, as primeiras páginas se tratam de um crime e o restante é o castigo, digamos assim. Esse livro ele tem como personagem principal Raskolnikov. Ele é um personagem que se acha um pouco inteligente acima da média, ele acha também o mundo um pouco corrupto, ele tem um espírito de grandeza e pensamentos grandes. E ele tem uma teoria até tratada no livro de forma relativamente superficial, mas bem interessante, que é a parte sobre qual vida vale a pena, digamos assim. Então ele pensa nas guerras, os grandes imperadores, os grandes políticos, os grandes presidentes, eles conseguem conquistar novos territórios e são vistos como heróis. Exércitos que matam e se degladiam uns aos outros sem conhecer o outro só porque ele não fala a língua da pessoa. E esses são tratados como heróis, recebem medalhas. Mas quando há um assassinato, a pessoa é julgada como criminosa, né? Qual que é o espectro moral aí para você poder efetuar esse julgamento? Baseado nisso, ele querendo se provar que ele tem um pensamento maior que os demais, maior que a sociedade, ele comete um crime, também motivado por uma situação com a irmã dele, que ele precisa de dinheiro, ele vai até uma senhora, a senhora ela vive de usura, né? É quase uma agiota, digamos assim, uma senhora que tem uma casa de penhora, e ele assassina essa senhora. Sua irmã aparece, ele a assassina também. Não é um spoiler porque é o início do livro. E todo o restante do livro ele trata de uma perseguição psicológica a Raskolnikov. Uma perseguição psicológica tratada por si mesmo, porque ninguém sabe que ele assassinou. Seria um crime perfeito. Mas Raskolnikov passa o livro todo em um fluxo de pensamento e mostrando ao leitor, né, o quão humano ele é, a culpa que ele sente e quão falta de paz ele obtém ao longo do livro. Ele encontrou outros personagens também que vão ser usados de contraste, a Sônia, Marmeladov, outros personagens, o Lebesniakov também é um personagem interessante como contraste, porque ele tem ele tem uma ação muito parecida com Raskolnikov, só que ele já tem a apatia, e no final do livro, enfim, você vê as consequências de quem teve a apatia e de quem teve uma redenção. É um livro muito interessante. É um clássico, né? Claro. Tem aqui outro livro de Lev Tolstói, que é Ana Karenina. Também um pouco grosso, mas bem interessante. Ana Karenina, ele é um romance voltado, de forma resumida, um romance voltado para a perdição da pessoa quando ela lida com aspectos mais aventurescos da vida. Então, a que ponto você pode ter, por exemplo, um dilema moral entre a liberdade e ordem dentro de uma própria relação? A pessoa que achava que se conhecia, que acaba se perdendo por conta de um romance mal sucedido em uma expectativa não alcançada. Então, Ana Karenina também... os russos, eles trabalham muito com contraste. Enquanto você pega ali um Victor Hugo francês, você pega um Homem que Ri, Os Miseráveis, eles têm muito aspecto teatral, enquanto aqui tem muito aspecto de contraste. Então você vai ter aí personagens colocados estrategicamente para poder fazer esse contraste entre o bem e o mal, entre um dilema moral e outro. Então a Ana Karenina também tem o seu contraste, o personagem Liev,
que ele trata de o seu romance, porque é um romance quase que mútuo entre dois personagens e outros dois personagens separados, com destinos diferentes e perspectivas diferentes em relação a essa construção com alguém. Então é um livro também bem interessante do Lev Tolstói. Ele já é bem diferente do Guerra e Paz, bem diferente do A Morte de Ivan Ilitch. Tem aqui Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski também. É um livro grande, mas fantástico. Eu acho que é o meu romance preferido na vida. Ele vai colocar ali os personagens. O Dostoiévski, ele é muito um romancista psicológico. Ele trabalha muito fluxo de pensamento. Ele teve muitas ideias e na sua escrita percebe-se isso. Muitas escritas que depois vão se refletir em teorias da psicologia. Então ele tem ali o superego, ele tem o ego, ele tem o id, ele tem muito, dentro dos seus personagens, ele trata muito da culpa, ele trata muito da destruição, ele trata muito dos dilemas morais. Nietzsche foi muito influenciado por ele também, tanto no seu livro Assim que Falou Zaratustra, quanto o Humano Demasiado Humano, e quanto e também no Ecce Homo. Na verdade, toda a teoria nietzscheana ela tem muita referência a Dostoiévski, exatamente porque ele conseguia ler essa parte da psicologia humana sem a cortina, né? sem uma cortina de vilão, de mocinho, e tratando muito desses aspectos de culpa, de sonho, de fluxo de pensamento, de personagens que voltam à sua infância, e essa infância ela gera uma repetição ao longo de sua vida, construção do seu caráter, da sua personalidade. Isso é muito abordado em Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov, ele tem um espectro, a construção de personagens dele, ela funciona da seguinte forma. Você tem o Fyodor Karamazov, e aí você vai ter 3 personagens e um personagem adjacente. São 3 irmãos e um meio-irmão bastardo. E cada personagem ele vai refletir um aspecto moral dentro do livro, sobre o mesmo assunto e sobre assuntos diferentes. Então você vai ter o Alyosha Karamazov, que é um personagem bom, quase totalmente bom, que voltou-se à religião. Enquanto o pai dele é um péssimo pai, ele é uma das mães, ela também se matou, ele foi um cara um cara péssimo, horrível, e ele deu fruto a esses 3 filhos com aspectos diferentes e um bastardo. Esse filho, o Alyosha Karamazov, ele é um personagem que voltou-se à parte cristã, né? Se tornou monge, ele abarcou ali dentro da igreja, só que com aspecto ético. Ele utiliza a ética cristã dentro das suas tomadas de decisões. Enquanto você tem o Dmitry Karamazov, que foi sempre um cara impulsivo, um cara que, por falta de base moral, por falta de ensinamento familiar, por falta de um pai presente, ele sempre se encontra em dilemas que ele não sabe resolver. Não há como ele ter uma resolução sadia dentro de dilemas morais se ele não teve um ensinamento moral. Então ele não é um personagem mau, mas é um personagem extremamente impulsivo, e ele é um personagem peça-chave dentro do romance, no final do romance, também ao longo do romance. A metade do livro adiante vai se tratar da morte do pai, né, do Fyodor Pavlovich. Então é bem legal a construção de personagem e os dilemas morais, sempre pensando assim, né, os dilemas morais abordados por esses personagens. O terceiro personagem é o Ivan Karamazov, né? O Ivan, ele é o mais velho e ele se voltou muito ao niilismo. Ele se tornou um intelectual, foi estudar, saiu de casa mais cedo, e aí ele tem ali os seus dilemas muito voltados para a falta de fé, muito voltados para falta de um norte e sobre essa liberdade plena do ser humano que deve ser dada a partir do seu ponto de vista. Ele também vai colher frutos sobre isso, então nunca nada é certo ou errado. O personagem mais livre da história também vai colher consequências de sua liberdade, e todos eles formam essa receita quase que perfeita para você poder ter as várias visões dentro de um único romance. É muito interessante. O quarto personagem, ele não aborda muito essa parte moral, né? Mas ele é peça-chave dentro do movimento da história, que é o Smerdyakov, e ele é um bastardo que vive na casa. Ele é tratado como irmão, mas aquele irmão meio criado. Ele é muito importante, mas ele não vai ser voltado para essa parte do dilema moral. Então, é um romance fantástico. Os Irmãos Karamazov, muito bem escrito também. Aqui você tem a parte, eu acho que uma das mais existenciais de Dostoiévski,
que é o Diário do Subsolo. Foi escrito por Dostoiévski assim que ele saiu dos 10 anos na Sibéria. É um livro profundo, muito complexo se você não lê sem a leitura de apoio, né? Se você lê sem a leitura de apoio. Ele é dividido em duas partes. Uma parte, um grande monólogo sobre a falta de sentido, sobre a autossabotagem, sobre a destruição humana, sobre essa vontade de ser livre sem lidar com a liberdade. E a segunda parte, ele vai se tratar de algumas narrativas. Essas narrativas, elas exemplificam o personagem do subsolo em situações cotidianas, em situações relativamente comuns assim, só que retratando essa característica de falta de norte existencial e essa apatia. Ele tem muito essa parte no sentido de internamente ele achar que consegue fazer as coisas, mas externamente ele se degladia com essa apatia do mundo e a fraqueza do seu próprio ser. Então é muito, muito interessante. O Diário do Subsolo é fininho, mas ele é bem complexo. Eu acho que não deveria ser lido antes desses outros, assim. E ele deveria ser lido, né? Eu recomendaria que o lesse com uma leitura de apoio. Eu tenho aqui ainda sobre esse livro, mas sobre todos, na verdade, do Dostoiévski. Essa é a biografia do Dostoiévski, escrito por Josef Frank. É uma versão resumida, mas nessa versão, além da vida de Dostoiévski, você vai encontrar ali os capítulos sobre cada livro. Então, Josef Frank, ele não foi só um grande biógrafo do Dostoiévski, como também ele foi um grande crítico dos seus livros. Crítico no sentido de estudar os livros, né? Então, você vai ter aqui vários... Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver aqui. No índice aqui. Você vai ter vários trechos onde unicamente ele vai tratar sobre a construção dos livros, sobre a análise da época e da construção dos personagens por Dostoiévski. Então ele tem ali o acesso tanto ao livro dos Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, todos eles, como também as anotações de Dostoiévski, né? Sobre ele tratando sobre isso, sobre ele lidando com as situações. Então ele é um livro, eu acredito, tipo assim, se quiser se aprofundar em Dostoiévski, compra a biografia, porque você não vai ter livros específicos assim que vão tratar tão bem sobre esse assunto. Então compra a biografia, e se não quiser ler a vida de Dostoiévski, você vai pegar só os capítulos que tratam sobre os livros do seu interesse. Então é uma leitura de apoio muito boa, sempre tem aí mais ou menos 40, 50 páginas para cada livro, né? Os Irmãos Karamazov ele vai se estender um pouco mais, porque o Dostoiévski morreu logo depois do término dos Irmãos Karamazov. Mas é muito interessante ler como leitura de apoio, porque senão vai ficar um pouco vazio. Principalmente nesse do Diário do Subsolo, porque é o livro mais monólogo dele. É um dos mais complexos de Dostoiévski. Para não falar que ele é o mais complexo, eu não vou falar sobre esse, porque esse é um romance político do Dostoiévski. Os Demônios. Também se trata sobre um grupo revolucionário. É um grupo que foi uma paródia ao seu próprio grupo revolucionário. Dostoiévski se envolveu com um grupo revolucionário que foi acusado de tramar a queda do czar da Rússia. Dostoiévski foi condenado à morte e por conta desse grupo. E quando foi ser executado, no dia que ele foi ser executado, ele seria fuzilado. Sua pena foi convertida pelo czar em 10 anos de trabalho forçado na Sibéria. Então, os Demônios, ele trata muito sobre isso, sobre esse espectro revolucionário e utópico das pessoas mais jovens, em querer mudar tudo, em querer derrubar todo o ecossistema e sobre como, na verdade, todos eles se corromperam e se perderam. É uma história pesada no final, só que muito voltada ao ambiente político. Então, também é a mesma regra. Para ler Os Demônios tem que ler uma crítica junto, um acompanhamento, uma leitura de apoio, porque senão você não vai entender. Porque é algo muito específico, não é não foi um grupo político de macro atuação que tem uma literatura vaga, nem nada assim. Então, quando você lê só por aqui, a sensação que dá é que você chegou na metade do livro e você não está entendendo o que está acontecendo. Então, mas é muito interessante. Falar mais de Dostoiévski, tenho O Eterno Marido.
de Fyodor Dostoiévski também. Ele trata, né, sobre um personagem que recebe uma visita de um outro personagem bem curioso, e esse personagem que o visita era o marido da mulher que ele saía anteriormente. Por isso que são os dois chapéus aqui. Então, ele recebe a visita desse cara, a mulher faleceu e deixou uma carta para o amante, que é o personagem principal. E todo o livro vai tratar sobre os dilemas entre ambos também, com relação a relacionamento, com relação ao romance, com relação à vida também, de certa forma. Tem umas outras situações que acontecem no livro aqui que não pode falar porque seria um spoiler, mas é com relação ao passado que o primeiro personagem deixou para a família do primeiro personagem, do segundo personagem. Vou separar aqui. Esse livro aqui é do Ivan Turgenev, Como Pais e Filhos. Aqui a capa dele já dá a entender o que acontece. Resumidamente, até porque está grande aqui o vídeo, é um livro que aborda conflito geracional. Um conflito geracional quando o seu filho, na Rússia, vai estudar na Universidade de São Petersburgo, e ele volta de São Petersburgo nas férias com um amigo chamado Bazarov. E este amigo ele vai para passar as férias na casa dele, e eles são uma família clássica, né, uma família conservadora do interior, moram numa fazenda, se não me engano. E eles entram em alguns debates entre gerações, porque o Bazarov é um jovem intelectual que acredita que a juventude daquela época superou aquele classicismo e aquele conservadorismo dos mais velhos. O que não é claro no livro quem estaria correto. É um embate bem saudável entre a sabedoria popular conservadora e a intelectualidade sem nenhum tipo de execução prática na vida, somente teórica. Então é bem interessante, um livro do Ivan Turgenev. Esse daqui, mais um do Dostoiévski, O Idiota. Dostoiévski, nesse livro aqui, ele trata sobre o personagem perfeito, quase uma retratação de Jesus. E o personagem chamado Príncipe Mishkin, ele é menosprezado, ele é tolo, ele é ingênuo, mas ele sempre é bondoso. Ele coloca em prática todas as características, enfim, que a Bíblia, que os cristãos exigem, né? Tipo assim, que está escrito, mas que ninguém põe em prática. Então ele é um personagem perfeito, bondoso, mas é um personagem altamente manipulável, e ele se depara com o mundo real, com as pessoas buscando seus interesses, os seus egoísmos, com as pessoas utilizando dele para se obter vantagens. Então, assim, é muito interessante ler, porque é muito interessante ver como quase todo mundo é mal em algum aspecto. Não? Todo ser humano ele vai ter a sua maldade intrínseca a ele ali, naquele momento, porque ele, enfim, ele vai querer obter vantagem de alguma forma, e todo mundo se declara como bom, mas quase todo mundo em algum momento vai ser mal. Tenho aqui, se for ler, né, o conjunto da obra aqui do Dostoiévski, seria interessante ler Memória da Casa dos Mortos. Quando eu falei sobre Dostoiévski falando em Os Demônios, sobre os revolucionários e tal, o que aconteceu na vida dele, na vida real, ele foi condenado à Sibéria, né, à prisão na Sibéria. Ele passou 10 anos na Sibéria. Esse livro aqui é quase uma autobiografia desse seu período na prisão da Sibéria. Não é uma história com ele como personagem, mas ele utiliza um personagem que não põe nome para poder lidar ali com todos os dilemas morais e tal também. Novamente, ele fala muito sobre a cabeça do preso, sobre a falta de sentido no trabalho na prisão, né? Naquela época era muito comum você ter trabalhos que não faziam sentido, apenas para ocupar o preso. Então, pegar uma pedra, levar 2 km a pedra no carrinho de mão, voltar com a pedra. E ele fala sobre como isso deixa a pessoa mais perturbada ainda do que a própria prisão. Então é bem interessante, só que é um livro que é para ser lido se você tiver curiosidade pela obra de Dostoiévski, né? Depois da obra, na verdade. Aí você vai ler Memória da Casa dos Mortos, é muito bem escrito. Tem um livro que tem a mesma pegada, que é do Graciliano Ramos, que eu vou falar aqui, não do livro específico, mas do autor, que é quando ele é preso por Getúlio Vargas. Ele tem o livro Memória de Cárcere. É a mesma coisa.
Memória do Caso Mortos, Memória do Cárcere. É um livro de memórias. O Graciliano, ele não trabalha como um personagem fictício, ele trabalha como uma autobiografia, mas a proposta é a mesma. E aqui, chega no final, se vai ler os russos e não ler literatura brasileira, que é fantástica, que tem vários autores incríveis, recomendaria aí, se gosta desse tipo de livro, no sentido de fluxo de pensamento, no sentido de dilemas morais, no sentido de existencialismo, ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um livro fantástico, ele vai tratar ali, como o próprio título diz ali, é uma biografia depois que Brás Cubas faleceu. O começo do livro ele vai se tratar ali dos últimos momentos dele, e ele, enquanto morto, enquanto personagem morto, ele não vai ter nenhum tipo de freio para poder falar sobre a vida dele. Então ele vai tratar de falar sobre a biografia da vida dele, sem nenhum tipo de apego, nenhum tipo de compromisso com relação aos outros, porque ele já morreu, então ele não tem nada a perder. Então ele fala de uma forma bem cínica, uma forma bem sarcástica. É muito interessante, é um livro muito bem escrito, e ele trata muito sobre essa falta de sentido, ele trata muito sobre esse cinismo, sobre a vida, como a vida deveria ser, como se deveria ser vivida, como as pessoas normalmente elas utilizam outros de escada. Ele causa muita reflexão com relação à existência, né, à existência do ser humano. É muito legal, ele não trata em nenhum momento nesse aspecto de forma direta, ele trata, na verdade, sendo sarcástico. Você pega nesses meandros ali, e para mim deve ser um dos 3 livros mais importantes da literatura brasileira. E ele tem muito do fluxo de pensamento, e ele tem muito desse pensamento de Dostoiévski, essa forma de escrever, não impregnada na escrita em si, mas nas ideias de Dostoiévski, apesar de sua originalidade. O Machado de Assis, ele é totalmente original, ele não tem nenhum tipo de cópia em relação a isso, ele tem uma autenticidade muito boa, mas ele trata sobre o assunto como Dostoiévski também trata. Quem mais se aproxima aí de Dostoiévski, digamos assim, seria, eu acho, Graciliano Ramos. Ele é muito famoso aí por Vidas Secas aí, né? Mas o Angústia, para mim, é o melhor livro dele, porque ele trata também sobre isso, ele trata muito sobre isso, que é uma história de um homem que começa a se corromper por conta de um relacionamento, mas o relacionamento não diz respeito a um romance em si, mas aquele casamento quase que arranjado, né? Então ele tem todo um aspecto histórico ali da queda na parte da queda da escravidão ali de 1888, e o fruto disso. Então ele era neto de um dono de escravos, e o seu pai herdou as terras ali do seu avô depois do fim da escravidão, e depois seu pai perdeu quase que tudo, e ele se tornou apenas um jornalista, uma pessoa de classe média baixa, com bastante dificuldade. Ele resolve se casar com uma vizinha que vai morar ali onde ele mora, parece muito um cortiço, né? E enfim, e aí ele começa a se degladiar com dilemas no sentido de perseguição, no sentido de perseguir a ela e também ser corrompido por esses pensamentos. Então, Angústia, o título já diz, o livro todo se trata de uma angústia do próprio personagem. Então é muito, muito legal, muito interessante. Ele tem muito do Crime e Castigo, mas digamos assim que o crime é só no final. E um outro livro dele também que tem uma característica muito dostoiévskiana, né, digamos assim, seria São Bernardo. Uma história também da Fazenda São Bernardo, na verdade, o nome é da fazenda. O personagem, ele trabalhava nessa fazenda, através de agiotagem, crescendo ali na vida por esses meios aí bem poucos republicanos, digamos assim. Ele consegue obter capital e consegue usurpar a fazenda do seu antigo dono. E ele se torna dono da fazenda. O sonho dele era ser dono de São Bernardo. E o livro todo também vai se tratar sobre essa falta de dilema moral, sobre o homem chucro, sobre a pessoa mal educada, no sentido de não ter uma educação filosófica voltada para a ética e para a moral. Então ele se casa, ele tenta se casar, na verdade, ele se casa, mas nunca vive um romance, e ele se perde dentro dessa sanha de conseguir somente ser um dono de posses, porque ele acredita que uma pessoa de posses é uma pessoa bem-sucedida, que o ser é ter, enquanto o relacionamento que ele obtém através disso não pensa dessa forma. Então é um livro também muito bem escrito. Eu reli recentemente, havia lido em 2019 mais ou menos, e tive impressões totalmente diferentes nesse interlúdio de tempo aí.
Então é também bem interessante. Graciliano é muito interessante. Somente russos, mas se quiser falar assim, eu vou começar na literatura brasileira sem pegar livros aí, Grande Sertão Veredas, Sertões, Cortiço, esse tipo de coisa. Querer voltar para algo bem palatável e que volta para essa parte de existencialismo, que você vai encontrar também em Metamorfose, você vai encontrar no Caminho, no Estrangeiro. Mas na literatura brasileira eu colocaria esses 3 livros para introdução, depois de ler esses daqui, dos russos. Então seriam esses aí que eu indicaria para uma lista se quiser abordar somente literatura russa.